Nesse sábado ocorrerá o primeiro card numerado do UFC nesse ano de 2025. O tão aguardado UFC 311 terá como lutas principais a revanche entre Islam Makhachev e Arman Tsarukyan e a luta co-principal entre o Merab Dvalishvili e o primo do Khabib, o Umar Nurmagomedov. E dependendo do resultado dessas lutas, possa ser que ocorra algo que é tão temido entre os fãs do UFC, que é basicamente o início de uma era dominada pelos lutadores russos no UFC. E é exatamente isso que eu vou falar ao longo do vídeo. Só que antes de começar, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Juan Ramos, sou um simples fã de MMA que decidi criar esse canal para compartilhar com vocês as minhas opiniões, minhas vivências a respeito do UFC, esse esporte tão bacana que eu acompanho diariamente. Também gostaria de pedir para que você se inscrevesse no meu canal, deixasse o like no vídeo que vai me ajudar bastante. Enfim, sem mais enrolações, vamos direto pro vídeo. Eu gostaria de iniciar o vídeo falando logo sobre a luta principal entre o Makhachev e o Tsarukyan. E que, pra quem não sabe, eles já se enfrentaram no ano de 2019 e o Makhachev ele se saiu vitorioso. Porém, vale destacar que a luta foi apertadíssima e também naquele dia o Tsarukyan estava fazendo a sua estreia no UFC. Ele pegou essa luta com 3 semanas de antecedência. O cara, praticamente não teve a preparação ideal para enfrentar o Islam Makhachev, que é um adversário duríssimo, dispensa apresentações. E apesar de todas essas circunstâncias, o Tsarukyan se saiu muito bem, porque o Makhachev o venceu apenas na decisão, por 2 rounds a 1. Foi uma luta equilibradíssima. O Tsarukyan naquela época tinha apenas 22 anos de idade, era um lutador completamente diferente do que ele é hoje, e mesmo assim, ele conseguiu entregar uma das lutas mais difíceis do Islam Makhachev no UFC, que, para você ter uma noção, até a luta contra o Volkanovski ou então contra o Poirier, o Tsarukyan tinha sido o adversário mais difícil do Islam. Ele foi até mais difícil do que a luta contra o Charles do Bronx, que o Makhachev ganhou do Charles sem muita dificuldade. Ou seja, para você ver como o Tsarukyan, ele não é um Zé Ninguém, não é praticamente um serviço dado pro Islam Makhachev nessa luta. Embora muitos fãs já enxerguem que o Makhachev já venceu a luta, não terá tantas dificuldades. Porém, eu acho totalmente o contrário, velho. Eu acho que essa luta será bem mais equilibrada do que estão falando por aí. Porque apesar dos motivos que eu já citei, né, o Tsarukyan, ele evoluiu muito de lá pra cá. Hoje em dia ele é um lutador completo, ele vem de uma grande sequência de vitórias, né, numa fase muito boa. Tem vitórias sobre o Charles do Bronx recentemente. E sem contar que o estilo de luta de ambos casam muito, porque o Makhachev, ele sempre foi superior na questão do wrestling, né, na questão de abafar o seu adversário com aquele jogo de chão. Só que o Tsarukyan também tem isso como especialidade, ou seja, se tem alguém que tem potencial para travar as quedas do Islam ou até quedá-lo e controlar a luta, esse alguém é o Tsarukyan. Só que também vale destacar que ele não terá uma missão nada fácil pela frente, porque da mesma forma que ele evoluiu muito de lá pra cá, podemos falar o mesmo, ou até mais, do Islam Makhachev, porque hoje ele é o campeão, visto por muitos como um campeão dominante, praticamente difícil de ser batido na divisão, e sem contar que hoje ele é o lutador número 1 peso por peso do UFC, ou seja, da mesma forma que o Tsarukyan evoluiu, o Makhachev evoluiu ainda mais. E basicamente, velho, as minhas expectativas sobre essa luta, o que eu espero muito que aconteça, é que ambos os lutadores eles acabem se anulando nesse jogo de chão, né, ao tentarem quedar um ao outro, eles acabem não conseguindo derrubar um ao outro, né, até porque o nível de wrestling dos dois é muito bom, né? Óbvio que eu coloco o Makhachev como um pouco superior ainda, mas enfim, o Tsarukyan também ele tem muita força física, né? Ele é um lutador, como vocês podem ver, um lutador muito forte. As fotos que estão vazando do Tsarukyan pré-luta mostram por si só o shape do cara tá trincado, velho. O cara tá com uma preparação física excelente para essa luta. Então por isso eu espero que a luta, ela, seja anulada no chão e eles resolvam tudo na trocação, nos proporcionando uma luta ainda mais emocionante, né? E eu falo isso porque a maioria dos fãs não estão tão empolgados para essa luta por esperarem uma luta, eu diria que monótona, né? Aquele jogo chato de amarrar, botar a luta pro chão, o que é típico de uma luta envolvendo esses dois lutadores. E obviamente que se o cenário for o que eu acabei de dizer, né, deles se equipararem no chão e se anularem, uma luta na trocação envolvendo esses dois seria bem mais emocionante. Sem contar que o Makhachev ele vem fazendo muito isso nas suas últimas lutas, né? A luta contra o Poirier mesmo foi uma verdadeira guerra. O cara, mal utilizou o jogo de chão, apesar de, no último round, ele ter vencido por finalização, mas, ao menos, ele não ficou amarrando a luta. Ah, e se isso de fato acontecer, eles decidirem trocar porrada do início ao fim, na luta em pé,
eu dou um leve favoritismo pro Islam Makhachev, porque a gente viu nas suas últimas lutas que o cara tá com strike também de altíssimo nível, tá com um nível de trocação muito refinado. O cara simplesmente levou a melhor contra o Charles do Bronx em pé, lutou de igual para igual contra o Volkanovski na primeira luta entre eles, nocauteou o próprio Volkanovski na revanche e fez o que fez contra o Dustin Poirier, né? Fez uma luta equilibradíssima até o momento do desfecho. Então, mostra que o Islam Makhachev hoje não é só mais aquele lutador que é de botar a luta pro chão e amarrar a luta. O cara é simplesmente um lutador completo. Não é à toa que ele está onde está hoje em dia, né? Que é a posição de número 1 peso por peso. Enfim, a tendência é que o Islam Makhachev ele confirme seu favoritismo, chega até a vencer a luta, porém, eu acho que a luta ela será bem mais equilibrada do que estão falando. E partindo para o Main Event entre o Merab Dvalishvili e o Marlon Magomedov, eu diria que essa luta tem muitas respostas ainda que precisamos descobrir durante a luta. Será que o Marlon Magomedov, que tem um excelente wrestling, é o suficiente para ele parar aquele jogo sufocante do Merab? Porque, caso você não saiba, o Merab tem praticamente o melhor gás, né? O melhor cardio da divisão. É a sua principal arma. Apesar dele ter um excelente wrestling, ele utiliza acima de tudo o seu cardio para sufocar os seus adversários. Não é à toa que 10 das suas 11 vitórias no UFC são pela decisão, ou seja, o cara tá acostumado a ir pra decisão, durar até o final durante a luta. O cara simplesmente é uma máquina de cardio. Eu sinceramente tô muito curioso pra saber se o primo do Khabib, ele tem cardio o suficiente pra lidar com o Merab, né, com aquele jogo sufocante. E obviamente eu sei que o cardio do Umar não fica muito pra trás, até porque ele vem da escola do Khabib, né, cuja principal característica sempre foi o wrestling, sempre foi a durabilidade durante a luta, o cardio. Na sua última luta contra o Sanhagen, a gente viu muito bem isso, né? Ele vencendo o cara na decisão. Porém, velho, agora ele vai lidar com o melhor cardio da divisão, o melhor gás, então vamos ver quem aguenta mais até o final, até porque a minha expectativa é que essa luta vá pra decisão. Ah, e vale lembrar que o primo do Khabib, ele é um lutador invicto, ele tem 18 vitórias e nenhuma derrota, então o Merab, ele pode ser o homem a derrotar o Umar, né? Causar a sua primeira derrota, então fica aí a expectativa caso isso aconteça. Já imaginou o primo do Khabib, ele sofrendo a sua primeira derrota na carreira? Ah, e já adianto que na minha opinião, se o Merab não vencer o Marlon Magomedov nessa luta, eu não vejo mais ninguém dessa divisão para batê-lo. Ah, e vale destacar também que da mesma forma que eu imagino a outra luta, os dois atletas se anulando no chão, é muito provável que nessa luta também possa acontecer isso, por se tratar de dois lutadores cujo wrestling é a sua principal característica, a sua principal arma. Então, os dois têm nível para se anularem e resolver as coisas em pé. E se isso acontecer, velho, eu dou total vantagem pro Umar, até porque a gente viu que o Umar, apesar dele ter aquele seu jogo chato, ele também consegue resolver as coisas em pé. Ele já nocauteou o Raoni Barcelos, né, aquele nocaute brutal. Enquanto o Merab, ele não tem a trocação muito polida não, velho. Como eu disse, a sua principal arma é colocar os adversários pro chão e golpear e cansá-los até o final. Então eu diria que essa luta, pelo menos ao meu ver, ela tem muitas dúvidas ainda na minha cabeça, né, muitas incógnitas. Será que o Umar, ele tá pronto para se tornar campeão mundial? Porque eu fiquei impressionado, eu não sabia disso, mas eu fui dar uma olhada, o Umar tem apenas 6 lutas no UFC e ele já vai disputar o cinturão. Será que ele não tá dando um passo maior do que a perna? Eu falo isso porque a gente olha pro Merab disputar o cinturão, se tornar campeão, o cara teve que escalar praticamente toda a divisão, velho. São trajetórias completamente diferentes. Eu sei que o Umar é um adversário difícil de arrumar oponente, ele vem de uma grande vitória contra o Cory Sanhagen, mas eu creio que a questão da experiência, a quilometragem, pode pesar um pouco a favor do Merab. Enfim, na minha opinião, essa luta é 50-50, porém, nas casas de aposta, o Umar, ele tem uma grande vantagem em relação ao Merab, em questão de favoritismo. Enfim, eu confesso que eu tô mais ansioso para essa luta do que para a luta do Makhachev, sinceramente. E diante desse cenário, caso Islam Makhachev e o Marlon Magomedov confirmem seus favoritismos no sábado, 2 cinturões do UFC irão direto para a Rússia, direto para a região do Daguestão. E é daí que acaba surgindo aquela preocupação entre os fãs que, será que a Rússia vai dominar o UFC? Até porque imagine um cenário que os campeões seriam peso mosca, Muhammad Mokaev, peso galo, Umar Nurmagomedov, peso pena, Movsar Evloev, peso leve, Islam Makhachev, peso meio médio, Belal Muhammad, peso médio, Hamza Chimaev. Esse ao menos entrega lutas empolgantes. E o pior de todos, o meio pesado, Magomed Ankalaev. Cara, é um risco real disso acontecer no UFC e os fãs torcem muito para que isso não ocorra, porque se de fato isso se concretize, isso ia ser terrível pro UFC em questão de entretenimento, vendas de pay-per-view, ia ser um desastre total. Então é por isso que os fãs ficam
ficam muito na expectativa de que isso não aconteça, né? Ficam na torcida contra esses lutadores russos, né? Por não trazerem aquele estilo de luta dos mais empolgantes. Enfim, apesar de todas as expectativas que eu falei, a tendência é que essas duas lutas não sejam das mais empolgantes, né? Por se tratar de todo o estilo de luta desses 4 lutadores que estão compondo as lutas principais. Mas eu espero estar completamente errado em relação a isso. Enfim, essas foram as minhas opiniões a respeito dessas lutas principais que irão ocorrer agora nesse sábado. Espero que seja um excelente card e que as lutas principais entreguem bastante. Embora a maioria dos fãs achem que serão lutas um pouco quanto tediantes, mas eu acho que esses lutadores podem surpreender sim e entregar lutas muito excelentes, principalmente o Makhachev. E é isso, velho, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no meu canal e muito obrigado. Até a próxima.